Bom dia, gente. Agora já estamos gravando. A nossa ideia era transmitir ao vivo, mas vai ser impossível devido à má conexão aqui da escola. Para quem está assistindo de casa, essa é uma aula gravada. Eu estou na turma 304 do Colégio Augusto Meira. Um monte de alunas e alunos inteligentes, educados, respeitadores, estudiosos. E aí, gente, não deu para fazer em forma de live, embora a gente tenha tentado. Por conta da conexão, ficou complicado. A ideia era que pudessem visualizar aí nos seus celulares, coisas que adoram, né? O texto que eu vou comentar. Mas na impossibilidade, uma alternativa é a gente gravar. A propósito, eu vou gravar um pouquinho para vocês visualizarem como eles são comportados. Não, brincadeira, gente. A Dandara está aqui aprontando todas. Olha, a mãe da Dandara está assistindo. Opa, um abraço para a senhora, viu? Parabéns, essa moça é muito gentil, muito educada, muito estudiosa. Deixa eu ver, quem mais eu vou homenagear nesta manhã gloriosa? Bom, o horário não permite esse tipo de homenagem. Então, vamos lá. Gente, eu escolhi um texto de uma escritora que é importante, contemporânea. Ela se chama Conceição Evaristo. É uma autora mineira, de Belo Horizonte mesmo. É minha colega da área de letras. E os livros dela têm uma pegada um tanto quanto singular, viu? São temas muito crus, eu diria. E aí eu vou fazer a leitura comentada. O pessoal que está aqui vai ter que aproveitar mais a audição, né? Mas isso não é problema para eles. Estão habituados, eles dão ouvidos ao que eu tenho a dizer sempre, né? E aí a gente vai conduzir essa atividade de uma forma diferente do que eu havia imaginado a princípio. Tá certo? Então eu vou compartilhar aqui a tela para essa gravação. Depois eu vou, evidentemente, postar. Vocês vão poder rever. Quem não viu, não pôde participar. Tem um pouco que me acompanha no canal e que poderia aproveitar e acompanhar, mas ficou difícil, né, gente? Então, eu escolhi um livro da Conceição Evaristo, chamado Olhos d'Água. Por que eu escolhi esse livro? Como escritor, gente, eu sei que é muito complicado a gente ter um público leitor, e eu sei que é muito importante a gente ter a parceria dos professores, mas às vezes essas parcerias podem, digamos, sabotar o nosso trabalho como escritor, né? Imaginem se eu tirasse um PDF e fizesse um PDF de um livro da Conceição Evaristo que não esteja disponível gratuitamente. Esse é o caso do Olhos d'Água. Vocês podem baixar sem nenhum tipo de ônus, é de graça. Ele foi feito para isso. Né? Gente, aqui tem fantasmas, a gente ouve vozes paralelas. Então, eu escolhi o primeiro conto do livro, exatamente aquele que dá título à obra, Olhos d'Água. Vou passando, depois quando vocês forem visualizar lá, em forma de postagem, vocês vão ver com mais acuidade, viu? Tem um selo do governo federal, quer dizer que é uma edição financiada, patrocinada, paga para isso, para o acesso livre, para a democratização do acesso à boa literatura, e esse é o caso da Conceição Evaristo. Tem umas recomendações aqui, dados de copyright, o pessoal está vendo na tela depois na versão gravada. Tá? E aí eu vou começar com o texto, título do livro, tá? Olhos d'Água. Toda vez que vocês forem ter contato com uma obra literária, uma obra de arte de um modo geral, obviamente o título é um primeiro ponto de contato, né? E aí, a princípio, esse título, Olhos d'Água, não diz nada, ou não diz muita coisa. Mas, na medida em que a gente vai desenvolvendo a leitura, as coisas vão se esclarecendo. Isso é relevante, gente.
Tá? Quando é que elas não se esclarecem? Quando o leitor não é um leitor proficiente. O que é um leitor proficiente? É um leitor que é capaz de decodificar e dar um passo além, de entender o que está escrito. Tá? É óbvio que tem obras literárias que têm uma complexidade muito maior e que exigem muito mais do leitor, mas, de um modo geral, o leitor proficiente consegue tirar o mínimo que seja de elementos daquela obra para, de certa forma, acompanhar aquilo que o escritor expõe. Tá? Não é um texto longo, é um texto bem curioso. Então vamos lá, Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu na minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? O bom texto sempre levanta questões. E esse aqui começa de imediato com uma questão na primeira sentença, né? No primeiro parágrafo. Qual era a cor dos olhos de minha mãe? E aí a gente ainda não sabe se é um narrador, se é uma narradora, a gente vai descobrir depois. Atordoada então é do gênero feminino, é uma narradora. Narrador não é o autor, gente. No caso aqui não é a autora. A narradora é uma figura que existe dentro do texto. É uma figura também ficcional, tá? Quem fala não é a Conceição Evaristo, é uma personagem, que aqui é uma personagem que faz o papel de narradora, né? Nos apresenta a história. Continuando. Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. A pessoa acaba de acordar, né? Está atormentada. E ainda mais com essa pergunta ecoando na cabeça, no caso na boca, né? Como ela citou. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? E vocês sabem a cor dos olhos das mães de vocês? Todo mundo sabe. Mas é esquisito alguém não saber. Aí a grande questão é por que ela não sabe qual a cor desses olhos. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? O padrão é a gente saber. Dandara, qual a cor dos olhos da tua mãe? Castanho. Depois de longa e penosa temporada, ela conseguiu lembrar. Olhos castanhos. A tua mãe tem os olhos azuis. Olha que chique, né? A pessoa pode comprar a cor que ela quiser, né, gente? Que é isso, por favor. Continuando. Sendo a primeira de 7 filhas, olha isso. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe. Aprendi a conhecê-la, mas não sabe a cor dos olhos? Como é isso? Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades. Vejam que vai se construindo um perfil de uma mulher que não é uma mulher, digamos, de uma classe privilegiada. Qual a mulher rica que vocês conhecem que tem 7 filhos? Né? Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os olhos de minha mãe. Aqui já dá a entender que essa mãe e filha estão apartadas. Ela fala em uma nova casa, né? Não lembrar. Não, aliás, não usa a palavra lembrar, ela usa a palavra recordar, que é muito mais significativa. Porque recordar tem a ver com o core, né, do italiano, é o coração. INCOR, Instituto do Coração. Esse cor não é a abreviatura de coração, é o latim. Por exemplo, quando você fala que uma pessoa é corte, né? Tem a ver com isso. É uma pessoa que é uma pessoa de bom coração, tá? Então ela fala recordar.
que é trazer de volta ao coração. Assim como rememorar é trazer de volta à memória. Memorare. Tá? Então, as palavras numa obra de arte, gente, nunca são selecionadas à toa. Elas têm um porquê, têm uma justificativa. E aí cabe a nós, leitores, descobri-las. Essas justificativas, né? Naquele momento, entretanto, me descobria cheio de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada no dedo mínimo do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Aí aqui a gente já tem a insinuação étnica, uma cabeleira crespa e bela. Seria uma mulher negra, né? A Conceição Evaristo, vocês vão ver na capa do vídeo depois, é uma escritora negra, mulher negra. Mas, dado o perfil da obra dela, ela se enquadra perfeitamente em tudo aquilo que se pode chamar de pós-modernidade. O que caracteriza a pós-modernidade? Tem um autor chamado Homi Bhabha, escreveu um livro maravilhoso chamado O Local da Cultura. Em dada altura, ele define a pós-modernidade como um momento de valorização das vozes daqueles que em outros momentos foram excluídos, né? O que a gente costumaria chamar, embora não corresponda à realidade, de minoria. Não são minorias, né? Tem muita gente que se enquadra. Então, deram a pós-modernidade da voz às mulheres, aos negros, aos LGBTQIA+, né? Grande agora, né? A todos aqueles que foram silenciados em momentos anteriores. Então aqui a gente tem uma voz feminina que fala de um contexto de pobreza. A pobreza não aparece assim constantemente na literatura, e quando aparece é de modo jocoso, né, gente? Tanto quanto exagerado até. Aqui não. E aí já há uma insinuação de que se trata de uma mulher negra. Vamos ver. Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos do lava-lava, ou passa-passa das roupas alheias, e se tornava uma grande boneca negra, finalmente. Vejam como ela joga maravilhosamente com a perspicácia do leitor. Ela dá uma sugestão e depois ela confirma. O leitor esperto pega isso antes e já sabe o que vem depois. Ou seja, ele vai construindo um horizonte de expectativa que vai conduzindo toda a sua leitura. Né? Então a mãe aqui era alguém que vivia de lavar roupas para fora. Para quem não sabe, essa era uma figura da lavadeira muito antiga. Na literatura ela é registrada desde o século XIX, pelo menos, no Cortiço do Aloysio Azevedo. Tá? Então vamos lá, o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, os outros, né? E se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela, que é a tal da verruga, né? Pensamos que fosse carrapato. Pesado, né? A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe, nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. Vejam, a palavra, gente, tem um efeito sonoro. Né? Por que repete tantas vezes? Que nós rimos e rimos e rimos. Por que vocês acham que repete tanto? Alguém quer arriscar? Para expressar a intensidade do riso, mas sonoramente vocês conseguem ouvir o riso. Rimos e rimos e rimos. Tem uma literação aqui no rimos e rimos. Parece que a sonoridade da risada aparece aqui por conta exatamente das repetições. Tá? Lembremos que a Conceição Evaristo também escreve poesia. Esses efeitos são muito mais frequentes na poesia. Tá? Deixa eu levantar aqui para não ficar escondido o texto, né, atrás de mim, que eu apareço também na tela, gente. Deixa eu ver aqui. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Aí voltando para a interrogação inicial, né? Eu me lembrava também de algumas histórias de infância de minha mãe,
Ela havia nascido, aí aqui vem a retrospectiva em relação à história da mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido do interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Aqui, vejam que vai se desenhando um quadro de pobreza. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as lágrimas brincavam a salivar sonho de comida. Sem comentários, né, gente? Forte. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Vejam, aqui, gente, o brincar é uma espécie de devaneio. O que é o devaneio? É o sonhar acordado. O que é o sonhar? É a possibilidade de realizar desejos que, acordado, a gente não pode realizar. Então, devanear também é uma possibilidade de saciar desejos que são impossíveis, né? Então, vejam, quando a fome aplaca, né? A alternativa é brincar, é devanear. E ela se torna rainha, né? Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, escolhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Barraco expressa, gente, de modo inconteste aqui esse cenário de pobreza, de quase indigência. Tá? E diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos, lembremos que Senhora recupera todo um histórico relacionado ao triste e vergonhoso quadro que assim, é marcante na nossa história, na história da nossa nação, que é a escravidão. O Senhor, a Senhora, Sinhá e Senhor, né? Então aqui é a inversão dos papéis, ela é a Senhora. Nós estávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Lágrimas, né? Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Essa pergunta aparece o tempo inteiro, porque é essa pergunta que move a narrativa. Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome, e a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Devaneio mais uma vez. Vocês já tiveram essa experiência? É uma experiência infantil, gente. De olhar as nuvens e elas vão se transformando em várias coisas, né? Em castelos, em dragões, enfim, tudo que vocês... o imaginário é que age aí, né? Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. Mais infantil que isso é impossível, né? A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos. Vejam a gradação, né? De uma brincadeira, um devaneio, até chegar ao sonho. Os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eduarda, qual a cor dos olhos da tua mãe? Castanhos? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Por que temer a chuva? É um barraco, gente. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço.
e com os olhos alagados de prantos balbuciava rezas a Santa Bárbara. Santa Bárbara, gente, por que colocou Santa Bárbara? Porque dentro de uma perspectiva sincrética que nos caracteriza como cultura, Santa Bárbara dialoga com toda uma tradição de religiosidade afro. Ela é Yansan. Quem leu a peça ou que viu o filme, a minissérie, sei lá, O Pagador de Promessas, sabe disso. O sujeito vai a um terreiro de Yansan e faz uma promessa a Santa Bárbara. E o padre não permite que ele entre na igreja carregando uma imensa cruz, porque ele não fez a promessa na igreja. Mas na cabeça daquele homem simples, do burro, era a mesma coisa, a igreja e o terreiro. Mas para o padre não foi. Né? Então Santa Bárbara não aparece à toa aqui. Balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento, o pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, reticências. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Gente, já perceberam? Toda vez que ela faz referência ao momento em que ela viu os olhos da mãe, os olhos estavam lacrimejando, estavam com lágrimas. Será que era por isso que ela não conseguia ver a cor dos olhos? Chovia, chorava. E aqui, gente, de novo, recurso sonoro. Chovia, chorava. A gente ouve o barulho da chuva. E o chover, por que ela era a natureza? A natureza faz com que chova. E da mãe também sai a chuva, que eram as lágrimas dos olhos. Por isso, uma é o duplo da outra, literalmente. Chovia, chorava, chorava, chovia. Mais barulho do que isso. Especialmente para a nossa prosódia paraíso, que a gente fala chiando, né? Mas rapaz, né? Estou exagerando, né? É o arroz. É o meu arroz maranhense ou de outros lugares. É o arroz. A gente já ouve, parece que é arroz integral, está dentro da panela de pressão, né? Já ouve o barulho da panela. Arroz. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava, voltou, saiu do flashback, voltou para aquele momento inicial da narrativa, quando ela acordou angustiada por não lembrar da cor dos olhos da mãe. E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela já tinha família agora. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esqueci a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. Gente, um texto literário se mostra imponente, qualquer texto, mas especialmente literário, se mostra imponente por aquilo que ele diz, por aquilo que ele mostra, mas também por aquilo que ele não mostra. A grande chave de valorização desse texto é uma ausência, que eu vou dizer para vocês na sequência. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Gente, tem um texto do Mia Couto, eu li recentemente no canal, tem uma leitura dele, chamado Prostituição Auditiva, em que um soldado português em Angola visita um prostíbulo, uma prostituta negra, e ele se contenta em simplesmente pagar para ouvir a mulher falar. E ele dizia que era diferente porque as mulheres negras falam com sangue. Mas foi de imediato que eu lembrei desse texto. Sabe? Falam com sangue. O sangue está na história, na vivência da mulher negra. Né? E aqui a gente vê esse reforço. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tantas sabedorias.
Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Lembremos também que a palavra olhos, que se repete tanto no texto, é uma palavra que literalmente tem olhos. Vocês já perceberam, né? Olhos. Bom, presta atenção em tudo, gente. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás, aqui de modo mais explícito, deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, de novo lágrimas, né? Ela sorria feliz. Finalmente lágrimas de felicidade por reencontrar a filha que estava ausente. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi, que é um texto muito tocante para mim, pelo menos. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntes. De novo a associação entre a mulher e a natureza. Antes ela era aquela que chovia, agora ela é um rio que traz águas concorrentes, né? Essa expressão águas concorrentes foi um jogo ambíguo da minha parte, viu, gente? Vocês entenderam águas concorrentes? Né? Correnteza, né? Água, lembrando aí a história da escravidão. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Título do conto, que deu título ao livro. Águas de Mamãe Oxum. Referência à ancestralidade negra. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Ancestralidade, uma coisa que vai passando de geração a outra. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. Ela espelhou a mãe, agora a filha dela vai espelhá-la. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós dois estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente, e então jogava o olhar dela no meu. Perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Perceberam? Então, gente, essa pequena história carrega toda um histórico, essa narrativa carrega um histórico de sofrimento, né? De mulheres negras. E outra, antes, quando eu me referi a uma ausência, vocês observaram que não aparece sequer citado nenhum personagem masculino? O que é isso, gente? O que é isso? Por que não aparece? Aparecem filhas. Se tem filhas, poxa, deveria ter pai. Mas não há essa alusão. Por que vocês acham que acontece isso? O Pierre Bourdieu classifica essa supremacia masculina de dominação masculina. Aqui essa dominação não existe. Ou se existe, passa muito longe daquilo que está exposto. As mulheres são mulheres empoderadas nesse livro. Tá? Nesse conto em particular, ela começa a antologia de tal maneira que
os homens estão apagados no texto, tá? E essa vai ser a tônica de toda essa produção. Vocês vão observar, depois quando vocês puderem assistir a live, em vez de só ouvir, né, nossa gravação foi uma live para vocês, para os outros vai ser uma postagem, né? Vocês vão sentir melhor essas coisas. Gente, o que eu tenho a considerar? Por que eu estou fazendo essas atividades? Porque tem uma coisa que a gente tem que praticar mais, é a leitura. Mas não é a leitura pela leitura, é a leitura comentada. A gente tem que desmontar os textos. Um pequeno detalhe no texto pode representar a descoberta de um universo imenso. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, para quem não está dentro desta sala, esta é uma turma do terceiro ano do ensino médio. É uma turma que teve, assim, 2 anos anteriores muito complicados por conta da pandemia. E a gente está numa correria de tentar recuperar o tempo perdido, ou o tempo não aproveitado. Não foi por querer, foi uma impossibilidade mesmo. E exercícios como esses têm esse propósito, de instrumentalizá-los melhor para a leitura, tá? Então essa foi a nossa atividade. Agora eu vou concluir a gravação e vamos conversar aqui intra-classe, né? Valeu, gente. Até a próxima. O pessoal que for acompanhar. Assim, essa vai ser uma sequência. Eu vou ler em outras turmas outros textos do mesmo livro da Conceição Evaristo. Então a ideia é que vocês depois vejam os outros vídeos. Porque o que acontece? A gente entende melhor o estilo de um escritor quanto mais textos a gente conhece. Tá? E não são textos, digamos, repetitivos. Cada texto tem uma nuance diferente, gente. Tem uns que são assim são impactos, são de deixar a gente assim chocado, né? Mas depois vocês visualizam lá. Prontinho.